Oi gente, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo hoje para começar uma série, eu vou começar uma série de vídeos explicando como é que foi nosso início aqui na Alemanha, quais foram as nossas dificuldades do início, como é que foi a questão com a língua e várias outras questões de que quem quer vir para a Europa tem essas dúvidas e é muito difícil às vezes encontrar informações de pessoas que já passaram por isso para poder se preparar antes, tá bom? Então esse vídeo de hoje vai ser sobre o início, bem quando nós decidimos ir para a Alemanha e como que foi quando a gente chegou aqui na Europa. A gente no Brasil, o meu marido já tinha vontade há muito tempo já de vir para cá, porque os pais dele moram na Áustria, né? E ele tinha a ideia de terminar a faculdade dele e vir embora para a Áustria, para morar próximo da família. E meu marido é brasileiro, tá? Nós somos brasileiros e os pais do meu marido também são brasileiros. O avô dele era austríaco, então por isso que eles têm essa documentação, né? Para poder morar aqui na Europa. Eu estava prestando vestibular em Florianópolis e nós conversamos que se caso eu não passasse no vestibular, nós começaríamos a pensar nessa possibilidade de mudar de país. Aconteceu de eu não passar no vestibular, né, da UFSC em Floripa, então nós nos preparamos 6 meses para vir. Eu não sabia falar nada de alemão, nunca tinha estudado alemão antes e nem inglês. E o meu marido já estudava alemão desde a época da escola, né? Para quem é de Santa Catarina sabe que antigamente, pelo menos Blumenau, Joinville, essa região, tinha a opção de estudar alemão nas escolas públicas, né? Antigamente, poderia escolher inglês ou alemão. E ele sempre escolheu alemão. E ele também fazia cursos de inglês particular, né? Então ele tinha as duas línguas básicas, muito básicas. Nesses 6 meses nós nos preparamos para vir. Juntamos dinheiro, terminamos de montar o nosso apartamento que a gente tinha comprado e deixamos tudo em ordem no Brasil, porque nossos planos eram de ficar em média de 2 a 3 anos na Europa e depois voltar para o Brasil. Como experiência de vida mesmo, a gente queria vir para cá para ter uma experiência diferente de vida, viver coisas novas, né? Esses 6 meses eu me preparei com aulas particulares de alemão para saber falar pelo menos o básico, era a minha intenção. E o meu marido também fazia aulas de alemão particular nessa época. Assim que nós chegamos, nós fomos direto para a casa dos meus sogros na Áustria, que eles já moravam lá na época há 3, 4 anos. Ficamos lá por 2 meses morando junto com eles, na mesma casa, no mesmo apartamento. Nesses 2 meses, o meu marido, que ele é formado em sistemas de informação e já tem experiência na área, na época ele já tinha experiência, ele começou a mandar currículos para várias empresas da área de informática. Eu sou formada em técnica de enfermagem, né? E também comecei a mandar meus currículos para minha área lá, né? Para asilos, lugares assim que precisariam de ajudantes, né? Porque eu tinha consciência de que eu precisava da língua para conseguir um cargo, né? Como no Brasil. Os primeiros 2 meses, gente, a gente não tinha o que fazer, né? Foi aí que surgiu a opção de trabalhar com um amigo, um austríaco, amigo do meu sogro. Ele precisava de alguém para ajudar ele a terminar a casa dele, que ele estava fazendo assim por conta própria, né? Ele contratava os serviços e precisava sempre de alguém ajudando ele, como pedreiro, digamos, né? Foi aí que fomos eu e o meu marido ajudar ele a fazer a casa. Meu marido nunca tinha trabalhado antes como pedreiro, né? Eu também nunca tinha trabalhado com isso, mas nós ajudamos ele a terminar a calçada dele. Eu ajudava da forma que eu podia, mas ajudava. Meu marido também pegava no pesado. E um dia eu perguntei se ele tinha vontade que eu limpasse a casa para ele, porque a casa dele era enorme, ele era casado. Só que a casa era muito suja, muita desordem, e eu ficava agoniada de olhar aquela bagunça e não fazer nada, né? Então foi a partir daquele dia que eu comecei a limpar a casa dele. Eles tinham 2 cobras jiboias na sala deles, assim, como de estimação, sabe?
Só que eles estavam presos, né, dentro de um viveiro, assim, de um aquário que eles chamam terrário, como se fosse um aquário sem água, né, só para as cobras. Foi isso, gente. A gente ficou nesse tempo, em torno de 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses trabalhando lá. No começo ele nos pagava por semana. Depois depois do primeiro pagamento, ele não pagou mais a gente, ele ficou devendo até hoje, né? E tudo bem. A gente precisava de dinheiro na época, claro, né? Nós tínhamos o apartamento do Brasil, que teria que mandar sempre o condomínio, porque todas as nossas coisas estavam no apartamento, a gente não quis se desfazer de nada, porque a intenção mesmo era de voltar a morar no Brasil depois desse período de 3 anos. Depois disso, meu marido arrumou trabalho. Ele mandou currículos para várias empresas que contratam essas, tipo, agências de trabalho. Uma dessas agências fez a entrevista com ele. Foi um pouco em inglês, um pouco em alemão. Na época ele tinha mais facilidade do inglês do que do alemão, porque ele não conseguia falar muito o alemão. O nível dele, digamos, no Brasil era considerado intermediário, era o B2 que ele tinha. Mas quando você chega na Alemanha, o nível do Brasil não vale igual como o nível da Alemanha, porque no Brasil você aprende como uma língua estrangeira. Na Alemanha ou na Áustria, no caso que fala alemão também, você aprende como língua falada, né? Então é diferente o nível. Então é como se ele não soubesse praticamente nada quando ele chegou aqui. Eu também, com o meu mínimo de coisas que eu aprendi no Brasil, eu só sabia os artigos, gente. Eu não conseguia falar nada em alemão, foi muito horrível. Nós alugamos um apartamento numa casa muito grande. Eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês da casa, era muito bonita a casa. E nós morávamos nos fundos. A casa não tinha isolamento, assim, moderno, que evitasse que saía a temperatura interna da casa para externa. Então, nós gastávamos muito com aquecedor. Vinha sempre a conta, a dona da casa era uma senhora, bem velhinha, e ela era muito, assim, impertinente, sabe? Ela... No anúncio do aluguel, ela já colocou que ela não gostaria de alugar para estrangeiros. Mas como meu marido tem um personal Ausweis, que é um cartão como se fosse uma identidade austríaca, ele disse que ele era estrangeiro, que ele era, na verdade, que ele era austríaco e que ele tinha o personal Ausweis dele que, né? E ela aceitou que nós morássemos ali, alugou o apartamento para nós, os fundos da casa dela, digamos, né? E foi assim. Só que a casa era muito assim, muito velha. Eu coloco as fotos pra vocês, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Foi no começo super difícil, porque no Brasil nós tínhamos praticamente tudo que nós precisávamos, né? Nosso apartamento era relativamente novo, com todos os móveis, tudo em ordem. E de repente na Alemanha foi um choque, assim, porque nós nos vimos numa casa velha, tivemos que ganhar móveis velhos, usados e velhos também, que as pessoas jogavam no lixo, daí a gente dizia que queria os móveis, a gente pegou alguns móveis velhos. Nossas louças compramos tudo em lojas de doação, onde você paga centavos pelas louças, tudo de pessoas idosas que faleceram. Eles doam essas louças, coisas assim, para casa, para esses lugares, e esses lugares ajudam as pessoas que estão iniciando a vida ali. E assim foi a nossa vida lá, nesse lugar. Então, gente, essa empresa contratou meu marido e ele começou a ganhar um salário bem mais baixo do que na média. Eu acho que na média as pessoas da área dele, do nível de trabalho que ele tinha, ganhavam em torno de 2.700 por aí, euros. E ele começou ganhando, gente, eu acho que em torno de 1.700, sabe? Foi bem abaixo da média, porque ele tinha essa dificuldade com o alemão, ele não conseguia falar o alemão, ele trabalhava só mais com o inglês, também por ele ser estrangeiro. Ele trabalhava em Liechtenstein, que é um principado do lado da Áustria. Nós morávamos em Vorarlberg, que é o estado do Vorarlberg.
onde faz divisa com Liechtenstein, com Suíça e com a Alemanha e com Bodensee, né? Quem já veio para cá conhece, é muito famoso. Então foi assim, gente, é bem difícil no começo, pouco dinheiro para viver. Eu não conseguia trabalho. Eu cheguei aí no McDonald's procurar trabalho, porque no Brasil foi meu primeiro trabalho, foi no McDonald's quando eu tinha 14 anos, com carteira assinada. E eu achava super legal trabalhar lá naquela época, porém ganhava muito pouco, era um salário muito baixo. E na Alemanha eu sabia que era um salário muito baixo também. E eu fui fazer um teste lá porque eu sabia que estavam precisando de pessoas. Só que como eu não sabia falar alemão e nem inglês, eles não me deram a vaga. Eu fiz o teste só para limpar a salinha lá onde as pessoas ficam, que é o lobby, né? Onde as pessoas comem, e nem para limpar, gente, a sala eu consegui trabalho. Eu me senti muito mal, eu chorei muito, porque eu queria muito trabalhar, independente do salário, mesmo se fosse para ganhar 100 euros, 200 euros por mês, mas eu queria muito trabalhar, porque eu sempre trabalhei no Brasil e eu gostaria de continuar nesse sistema e não consegui. Então, era obrigatório para pessoas que estavam entrando na Áustria fazer um curso de integração. O que era isso, gente? Para quem não, no caso eu, que era casada com austríaco, né? Meu marido era considerado austríaco por ele ter a nacionalidade austríaca. Ele não teria problema com documentação, mas eu precisaria de um visto, e esse meu visto foi provisório durante 1 ano. E durante esse ano eu tinha que fazer um curso de integração, que durava 1 ano, esse curso, ou 10 meses. Algo assim, gente, eu não lembro mais. Deletei da minha vida. Daí, esse curso a gente tinha que pagar por conta própria e custava caro, que eu lembro também. Então, eu fazia esse curso à noite e tinha vários estrangeiros, na verdade só estrangeiro, né? O único alemão que tinha ali era o professor. Mas era um curso bem legal, assim, o professor de início ele sabia que ninguém sabia nada e ele fazia mímicas, utilizava de várias coisas para ensinar o alemão. Então, gente, daí nesse curso foi bem legal, porque eu fiz alguns amigos, né? E após uns 2 ou 3 meses eu me cadastrei, agência de empregos? Não, no seguro-desemprego, na Áustria, para ver se eles me dariam alguma orientação de como eu deveria fazer, até para melhorar meu alemão. E foi aí que eu ganhei mais um curso. Eu ganhei, na verdade, um curso gratuito, do mesmo nível que eu estava fazendo, para eu fazer em outro período, um curso integral. Tudo pago pela Áustria. Então, eu fiz esse curso, fiquei muito feliz e foi aí que eu consegui o meu diploma de Integrationskurs A2, que seria o A2, o nível básico. Eu consegui passar e já me despreocupei em relação a isso, que se você não passa nessa prova, você não consegue refazer o seu visto. Então é bem preocupante. A partir do momento que eu passei nessa prova, eu não precisei mais continuar o meu de integração, porque eu já tinha passado. E foi bem legal. E no final do ano de 2007, porque nós chegamos na Áustria em julho de 2007. Em dezembro de 2007, eu me cadastrei para trabalhar numa fábrica onde faz comida, essas coisas. E tem muitos estrangeiros que trabalham lá nesse lugar. Então eu me cadastrei para poder trabalhar nesses dias. E foi bem difícil, porque eu não conseguia falar alemão, não conseguia explicar que eu precisava pegar o último ônibus para ir para casa, porque eles queriam que eu ficasse até 2 horas da manhã, até terminar todo o pedido deles, né? Ou a meta deles. E eu não tinha como, porque eu não tinha como avisar meu marido que eu tinha que ficar ali, eu não tinha celular. Então foi aonde que eu tive que sair simplesmente do trabalho, pegar minhas coisas e tentei explicar para o chefe, ele não entendia o que eu falava e eu fazia mímicas e não adiantava de nada. Foi muito difícil, muito difícil. E então eu saí e me perdi na rua à noite, já era escuro e não sabia qual era o lado que era o ponto de ônibus. E foi, acho que Deus que me orientou, sabe? Porque
Gente, eu tava totalmente perdida e o ônibus já estava na hora de vir. Então eu pensei, gente, se eu perder esse último ônibus, eu tô frita, né? O que eu vou fazer aqui sem telefone, sem carro, sem nada, sem saber falar alemão para poder pedir informação? E consegui, gente, consegui encontrar o ponto por uma sorte mesmo, porque quando eu cheguei no ponto, veio o ônibus, sabe? Ainda veio o ônibus dos dois lados, aí eu não sabia se eu tava do lado certo, se eu tava do lado errado. Foi agoniante aquilo, assim. Então, eu tenho uma dica para falar para você, sabe? Até para finalizar esse vídeo. Se você quer vir para a Alemanha ou para a Áustria, aprenda a língua. Se prepare para você vir, ou pelo menos com inglês fluente, para você se virar na rua, você poder comprar comida, você poder conversar, fazer amigos, fazer as coisas mais básicas. Porque do jeito que eu vim, sem nada, só com meu marido, né, que falava. Mas meu marido tinha que trabalhar, não tinha como ficar comigo. Então eu tive que me virar sozinha e foi muito difícil, tá bom? Então é isso, gente. Esse primeiro ano de Áustria foi muito difícil. Depois de um ano nós decidimos ir para a Alemanha, né? Porque eu estava muito desanimada, queria muito voltar para o Brasil e meu marido queria muito ficar. E ele me convenceu a ficar mais um pouquinho de tempo na Alemanha. E isso é uma história para um outro vídeo, tá bom, gente? Então, olha, quem gostou, gente, por favor, dá um curtir aí pra mim, pra ajudar a divulgar, né, o meu canal e também pra ver se vocês estão gostando desses vídeos, a quantidade de pessoas que estão assistindo, se vale a pena eu continuar com essa série de vídeos ou não. E até o próximo vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau!